né, manteiga, e eu tinha o rapaz que estava casando, e o nome dele era Anderson. Como ele era novo na igreja, pouco contato, eu fiquei lembrando do Anderson Cleiton, né? O nome dele era Cleiton, e eu no casamento chamei ele de Anderson. Mas tudo isso vai contribuindo para a nossa caminhada e a gente alcançar esse coração de Deus que é tão fácil de ser alcançado. Mas vocês vão ver que Jesus não nos chamou para estar acomodados, né? Vamos ler conosco ali em Mateus 28 uma coisa muito interessante. Lá no versículo 10, quando tudo já estava fechado, tudo já estava cumprido, né? Disse assim: então Jesus lhes disse a quem? Os discípulos: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Ali Jesus estava falando, né, com Maria: ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Nós vamos continuar lendo, mas eu quero parar aqui um minutinho. E lá me verão. Jesus tinha fechado o ciclo. Agora Jesus só precisava subir. Mas Jesus não tinha visto ainda os seus filhos discípulos, aqueles a quem ele tinha amado até a última instância. Jesus que nunca abriu mão de ninguém, né? Infelizmente Judas Iscariote, ele teve que existir para que se cumprissem as Escrituras. Mas Jesus disse assim uma vez para o Pai: Pai, daqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, a não ser aquele que já estava escrito para que se cumprissem as Escrituras, né? Judas Iscariote. Mas Jesus estava marcando um encontro com eles lá na Galileia. Diga aos meus irmãos que me encontram na Galileia. Por que na Galileia? Por que Jesus não fez com eles um encontro ali no meio do caminho? Por que Jesus não foi até lá naquela casa onde eles estavam reunidos, temerosos, preocupados, né? Que vai ser de nós agora? Jesus que nos mostrou e nos ensinou tantas coisas, foi crucificado, mas morreu. A coisa foi tão séria que eles se esqueceram de todas as palavras que Jesus havia dado a respeito da ressurreição no terceiro dia. Mas Jesus marcou um encontro com eles na Galileia. Por quê? Porque foi na Galileia que tudo começou. Foi ali que eles tiveram o primeiro contato com Jesus. Foi ali que eles começaram aquela caminhada de 3 anos de ministério árduo, intenso, profundo, não? Jesus queria levá-los para mostrar onde nós começamos. Agora vocês serão restaurados. E vou preparar o coração de vocês para algo fantástico que vai acontecer. Daquela vez que Jesus havia dito para eles que tinha muita coisa para lhes falar a respeito do céu, a respeito da sala do trono, a respeito da vida que eles teriam após cumprirem o seu tempo na terra. Jesus queria falar, mas Jesus disse: não adianta eu falar, vocês não vão compreender. Vocês não vão compreender. E eu quero dizer para você que o céu ainda é muito incompreendido por nós, por causa da limitação que nós adquirimos ao estar encarnado num corpo aqui na terra, num corpo físico, numa alma conturbada, numa mente confusa, e nós não conseguimos alcançar a plenitude do céu. Então Jesus sabia que não poderia falar absolutamente nada com eles ali, mas Jesus disse para eles uma coisa importante: ficar em Jerusalém. Isso quando Jesus ascendeu aos céus. Ficar em Jerusalém até que do céu, até que do alto, sejais revestido de poder. E alguém reclamou: Jesus, mas nós ficaremos órfãos na terra. Ele disse: não, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo de Deus venha sobre vós, sobre toda a terra. E a pessoa do Espírito Santo de Deus é uma das coisas mais fantásticas que existe, porque é o próprio Deus de volta pairando sobre a terra, sabe, aberto para todo aquele que o busca. E ele disse: ficai atento, porque o Espírito Santo vos falará tudo aquilo que eu desejar falar. Nada vai sair sem que haja uma direção do trono, né? Então eu continuarei, eu vou estar convosco
todos os dias. Só que agora, através do Espírito Santo, no batismo, no preenchimento, o Espírito de Deus ocupando de volta o lugar no teu coração, isso vai fazer com que você comece a conhecer mais do céu. E Jesus disse: olha, fiquem atentos, porque esses sinais que vocês me viram fazer serão feitos por vocês, ainda maiores, sinais maiores. E eles falaram: que impossível. Eles se comunicavam entre eles, dizendo: que impossível. O que Jesus está dizendo quer dizer que eu vou ressuscitar mortos? Quer dizer que eu vou curar paralíticos? Era muito mais que isso, queridos, porque eu considero o maior milagre a salvação. A salvação para mim é o maior milagre. Porque de que adianta eu ser curado da minha paralisia? De que adianta eu ter meus olhos biológicos abertos, se ainda assim eu não ganhar o céu? Se ainda assim eu não terei a minha eternidade com Deus? Então a salvação, para mim, é o grande milagre da nossa vida. É a grande manifestação, sabe, desse amor infinito de Deus. É nos levar de volta para o céu, ainda sendo imperfeitos como nós somos. Porque a gente até tenta, mas coisa difícil é ser perfeito. Coisa difícil é ser bom, é ter a essência, né, de bondade dentro de nós. A essência do amor. É muito complicado isso. A gente faz algumas coisas e já se considera, né, satisfeito. Não, eu consigo. Olha, por amor, eu, a Nara, a Alfunara e a Maristela estamos aqui. É por amor. E aí você pode agora falar assim: eu tenho o amor de Deus. Isso não é nada. Ainda que eu tivesse que vir de camelo, percorrer toda essa distância, ainda que eu tivesse que caminhar pelo deserto, através de poeiras, de pedras, ainda que eu tivesse que doar tudo que eu tenho, ainda era pouco. Ainda não alcançaria a plenitude do amor de Deus. Mas Jesus, aquele amor fantástico, depois de ressurreto, Jesus diga: fale aos meus irmãos, né? Fale aos meus irmãos que eu estou. Você percebeu que Jesus mudou aqui a nomenclatura? Não é mais os meus discípulos. Fale para os meus irmãos, porque ele já tinha vencido, né? Então ele já sabia que você voltaria para o céu com ele. Ele já sabia que agora ele não era mais o unigênito de Deus. Ele se tornou só o primogênito, porque tem você, né? Ele tem um monte de irmãos. Agora o céu está cheio, agora o céu está lotado, agora o céu tem Paulo, tem Pedro, tem João, tem Mateus, tem Lucas, tem Marcos. O céu está cheio. O céu tem o meu pai, provavelmente o seu pai, a sua mãe. Eles estão lá, felizes, porque Jesus venceu. E aí ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo no versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. E olha que interessante, para que você compreenda um pouquinho disso. Ele disse que nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de todas as suas conquistas. Gente, essa é uma parte que me fascina. Eu fico maravilhado quando eu sinto o poder da autoridade do nome de Jesus numa libertação. E não estou falando da libertação com demôniozinhos pequenos, não. Não estou falando da libertação com pombageira, tranca-rua, Zé Pimenta. Nada disso. Estou falando de libertação diante de Lúcifer, diante de Satanás. No nome de Jesus, ponha suas mãos para trás e ajoelhe. Só falei isso. No nome de Jesus. Que autoridade é essa? Que poder é esse? Que poder que esse nome tem? Que coisa tão abrangente. Se não for o poder desse nome, se não for as conquistas efetuadas por Jesus Cristo, nós não poderíamos ir a lugar nenhum. Nós vimos o sacrifício imposto sobre Israel, porque o diabo estava de pé. Nós vimos que se o povo tendesse um pouquinho para a direita ou para a esquerda, o diabo, através dos inimigos de Israel, entravam naquela terra, lhes roubavam
roubava à luz do dia todas as suas coisas, os seus bens. E quando vinha com muita maldade, quando o povo dava uma esfriada com Deus na sua comunhão e começava a adorar ídolos e deuses estranhos, o diabo entrava com força e maltratava aquela nação. O inimigo entrava, pegava suas crianças e abria, pegava as duas pernas e abriam, rasgavam na frente dos pais. Depois ainda os levava como escravos. Que preço tão grande essa descendência de Abraão pagou por adorar a um Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo o crente falando mal de Israel. Às vezes eu vejo o crente falando: tu tá louco, cara, que amar povo judeu, tu tá doido, cara. Ah, que pena. Que pena. Não sabe o preço que aquele povo pagou e paga, né, até hoje, porque eles não reconheceram Jesus. Mas era plano de Deus isso. Que preço aquele povo pagou, como Abraão, de Abraão para cá, para que a terra pudesse então trazer Deus de volta. Abraão teve que entregar seu filho em holocausto, em sacrifício a Deus, porque Deus pediu. Tudo bem, Deus na hora não quis, falou que não precisava e mandou um cordeiro, mas ele teve que entregar. E ele não sabia de fato como Deus iria manifestar ali a sua misericórdia. Aqueles homens passaram por situações, os anos de escravidão no Egito, depois o resgate deles de volta para a terra prometida, que todos aqui conhecem, aqueles 40 anos de deserto. Mas Jesus veio, disse: diga aos meus irmãos que me encontrem na Galileia, onde tudo começou. Diga aos meus irmãos que eu venci a morte. Diga aos meus irmãos que eu estou vivo. Diga aos meus irmãos que acabou de se cumprir as Escrituras. Mas um pouquinho antes disso acontecer, Jesus a caminho da cruz, qual foi o clamor dele? Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, irmãos, tanto eu quanto a Naira entendemos que naquele momento Deus teve que fazer assim, virar-se de costas. Porque quando Abraão subiu aquele monte Moriá, onde estava a mesquita, que deve reconstruir um templo ali, eles subiram chorando, porque Isaac perguntou: papai, onde está o animal que vai ser sacrificado? Ele disse: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E os dois subiram em prantos, porque algo grandioso estava para acontecer ali. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. E ele disse que cravou na cruz toda a humilhação, toda a vergonha, todo pecado, foi tudo cravado na cruz. E você pode hoje estar escondido pelo sangue de Jesus que pegou aqueles madeiros ali. Você está guardado, protegido, e o diabo não tem mais poder contra a tua vida. Que avanço extraordinário. Mas ele vai e continua. Depois que ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, agora ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como ele especifica, né, a Trindade aqui, e o batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que
não estarei não. E eis que estou, já estou, não vou deixar de estar. É isso que ele estava dizendo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse, vai, quando ele nos ordenou o ide, havia um poder tão extraordinário sobre o ide, algo tão poderoso. Conversando com algumas pessoas da Grécia, por exemplo, da Turquia, a respeito daquele ide que Paulo recebeu para si, é tão interessante, porque Paulo entrava em nações zeradas, conhecimento zero. Ainda mais naquela ocasião, não tinha internet, não tinha jornais, não tinha telefone, era um absurdo, a comunicação zero. E o camarada chegava numa terra estranha, onde pessoas eram idólatras, e ele anunciava Jesus e as pessoas se convertiam. O ide de Deus tem um poder todo especial que nós não entendemos, e por não entendermos preferimos às vezes colocar no bolso, encaixotar na nossa casa. Nós não entendemos o poder. Ele não é teu poder, não são as suas palavras, não existe mágica nas suas palavras, existe um poder sobrenatural, existe um poder vindo do trono de Deus, que quando você abre a boca, já não é você que fala, o Espírito se torna em palavras, ele sai através de palavras e vai no íntimo, no local mais sensível daquele coração, local de maior necessidade, e ele então recebe a grande revelação. Porque converter, conhecer a Jesus, não é porque simplesmente eu estou falando, o pastor comigo fala, a pastora Vera, a pastora Naira, o pastor Funário, ou qualquer pastor. A palavra de Deus diz que ninguém conhece o homem a não ser ele mesmo, assim como ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo de Deus não nos revela Jesus, jamais eu estaria entregando a minha vida para Jesus. Jamais você teria entregado a tua vida a Jesus. Mas se você sentiu o desejo de conhecer, de entregá-lo, de entregar a si a Ele, é porque o Espírito Santo de Deus descortinou a sua visão espiritual e você entendeu Jesus. Você conheceu a Jesus, por isso você entregou. No último culto lá na ilha, na ministração, né, do apelo, vieram as pessoas para frente. Tinha uma meia dúzia que elas estavam aos prantos. E eu olhava para elas assim, eu falava, que doce revelação você recebeu. Elas não conseguiam nem repetir a oração, mas só agradeciam, porque elas entenderam como um grande milagre. De repente, Jesus, aqui nós ouvimos falar há tanto tempo, né, que até o diabo fez questão de enfraquecer o seu nome, levantando Maria, levantando Jorge, levantando Pedro, levantando Cosme, levantando tantos homens mortais. Sabe, é grande quando chega a revelação, quando o Espírito Santo manifesta, descortina e tira as escamas da nossa visão espiritual. É o reconhecimento mais extraordinário que um ser humano pode ter, é conhecer a Jesus. Mas ele disse aos seus discípulos que eles deveriam ensinar a guardar tudo aquilo que eles haviam aprendido, que eles deviam ensinar tudo que haviam aprendido. Por que Jesus falou isso? Porque é necessário crescer, porque é necessário desenvolver a salvação, e a gente só desenvolve a salvação na medida que a gente desenvolve a fé, porque o elo de ligação com Deus lá no seu trono chama-se fé, né? A fé nos leva ao sobrenatural.
A fé faz com que o coração de Deus se mova. A fé faz com que as bênçãos que estão reservadas para mim e para você rompam o céu de bronze, ou seja, o segundo céu, onde estão caídos, né, aqueles anjos que alguns estão ali, outros entram na terra tentando se apossar de algum corpo, mas o segundo céu é o verdadeiro céu de bronze. A sua fé é uma arma também tão poderosa. Eu já falei do amor, agora eu estou falando da fé, né? A fé move os céus. Como disse Jesus, a fé move montanhas de problemas. A fé te faz transpor a maior muralha de Jericó já existente. Ou seja, os impedimentos para a sua vida deslanchar, crescer, prosperar, avançar, para que você tenha a sua família unida, a sua família guardada por Deus. A fé, ela te faz caminhar sobre as ondas, ou seja, sobre as circunstâncias, seja qual for ela. Não tem problema para a fé, não tem impedimento que a fé em Deus não possa te fazer transportar. Lembre-se quando Jesus apareceu no mar, aquele mar revolto, e ali os discípulos pescando, e Pedro disse: Senhor, és tu mesmo? E Jesus disse: claro, Pedro, sou eu. Se és tu, então diga que eu vá andando até onde tu estás. Jesus disse: venha, Pedro. Pedro não poderia ter ido se não tivesse a fé. Pedro já tinha desenvolvido fé em Deus. E quando Jesus disse: venha, Pedro, venha, e Pedro então começou a andar sobre o mar, olhando para Jesus. Estou olhando para Jesus. Aí uma onda fez assim, ele olhou, submergiu. A fé inabalável, a fé que te torna inabalável, ela precisa ser conquistada. Aí você fala: mas a fé não é um dom de Deus? A fé não é dada por Deus? Claro que é. Como? No desenvolvimento da tua salvação, na busca do conhecimento de Deus. Na medida que você vai à palavra, na medida que você busca a palavra no Espírito, porque nós não conseguimos mais andar se não for pelo Espírito. Nós, servos de Deus, o cristão que hoje enfrenta as batalhas, ele não pode andar sem fé e sem ser no Espírito, porque ele vai andar sem revelação. Você vai ler a palavra e você não vai compreendê-la. Você vai ler a palavra e vai conhecer uma linda história, mas não vai conhecer o céu. Mas quando o Espírito entra, ele vivifica essa letra, porque o próprio Deus diz que a letra é morta, mas o Espírito